A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a última lição do terceiro trimestre de 2020. É a lição de número 13, cujo tema é a vigilância conserva pura a igreja. Como nós aprendemos muito com esse tema geral, os princípios divinos em tempos de crise, não é verdade, meus irmãos? E nós vamos continuar aprendendo mais com a graça de Deus. Você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like e também compartilhe a palavra de Deus. Se o Senhor nos permitir, toda semana estaremos postando vídeos aqui para nossa edificação. O textuário desta lição nos diz assim: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 37. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Nós sabemos que a verdade prática é a verdade que nós devemos praticar. E o texto áureo é o texto de ouro, o texto principal desta lição. A nossa leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Marcos capítulo 25, versículo 1 ao 13. Vamos entrar na introdução que nos diz assim: chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra o coração para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Então, este é o propósito desta lição, conforme o comentário do saudoso missionário Eurico Bergsten, acerca da vigilância que conserva a igreja pura, em santidade, em comunhão com Deus. E acima de tudo, meus irmãos, conserva a igreja bem preparada para o maior evento que acontecerá, que é o arrebatamento da igreja. Através da oração e da vigilância, o crente está preparado para tudo isso. Nós sabemos, meus irmãos, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você quer ser um cristão livre, você com certeza deve ser um cristão que esteja em tempos de vigilância a todo momento. Então é muito importante com que nós estemos sempre vigiando e orando, porque são duas palavras na Bíblia que não se separam, que andam juntas: a oração e a vigilância. Fazendo assim, você é um crente puro, é um crente abençoado. E aqui, meus irmãos, nesta lição, nós vamos estudar mais a profundo a parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas, vigiando, e 5 não estavam preparadas, pois elas não estavam em vigilância. Elas adormeceram e quando o noivo estava vindo, elas foram pegas de surpresa. Então nós temos muito a aprender aí com esta preciosa lição. Vamos entrar no tópico de número 1, que diz assim: meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão, à meia-noite. É interessante, meus irmãos, que aquele noivo, ele ouviu-se o seu clamor à meia-noite. Então, essa expressão à meia-noite quer dizer que o dia já terminou. Ou seja,
Não há mais tempo de se preparar. Chegou o fim. É por isso que a igreja, ela não deve se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Não. A igreja não deve se preparar. A igreja deve estar preparada. Porque a vinda do Senhor Jesus será em um abrir e piscar de olhos. Não tem como uma pessoa se preparar nesse tempo, em um abrir e piscar de olhos. No original diz abrir e piscar de olhos, mas nas nossas Bíblias diz abrir e fechar. Mas não tem como uma pessoa se preparar, não é verdade, para qualquer coisa. É por isso que se você estiver sempre vigiando, você está preparado. Porque você está vigiando para não pecar. Você está vigiando para não cair em tentação. Como Jesus disse, vigiai para não entreis em tentação. Jesus falou isso para os seus discípulos. Então, quando o crente está vigiando e também orando, com certeza ele está preparado para o arrebatamento da igreja. Este é o sentido desta parábola das 10 virgens. Fala da vinda do Senhor Jesus. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. As 5 virgens nécias deixou para se preparar naquele momento e não deu tempo. É por isso que eu e você devemos estar preparados. Não podemos deixar para resolver as nossas pendências mais para frente. Não podemos deixar de pedir perdão para alguma pessoa ou em outro dia. Não. Nós devemos fazer tudo agora. Devemos pôr nossa casa em ordem. Devemos endireitar as nossas veredas para que quando o Senhor Jesus vier, nós venhamos estar preparados. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Jesus virá uma única vez em 2 fases. Na primeira, ele virá para arrebatar a igreja. E na segunda, ele virá com a sua igreja. E na primeira vez que ele virá para arrebatar a sua igreja, será muito rápido. Será como um raio que ilumina de uma extremidade da terra ao outro. É muito rápido, meus irmãos. É um raptare, né? Vai ser um arrebatamento com muita violência, com muita rapidez. Então este é o sentido, meus irmãos, que nós venhamos estar preparados. À meia-noite, ou seja, o dia terminou. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, ainda aqui no tópico de número 1. Ou seja, eu e você somos a coluna da nossa casa. Nós somos o sustentáculo. Então, nós devemos suportar, né, aquela coluna que suporta o prédio, aquela coluna que suporta o edifício. Nós devemos suportar também, dar o suporte para a nossa casa, para a nossa família. Tópico 2. À meia-noite, início de um novo dia. Sim. Número 1. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 21, versículo 11 e 12, ele diz: vem amanhã e vem também a noite. Qual é o significado da manhã? Ou seja, amanhã aponta para um novo dia, algo novo, algo bom. Isso fala da eternidade. Amanhã, aqueles que estão preparados vão passar a eternidade com Cristo. E, meus irmãos, nós devemos sim estar preparados, porque a eternidade é real. A gente vive aqui nessa terra, conforme o salmista, 70, 80 anos. O que passar disso é canseiro e enfado. E durante esse pouco período de tempo aqui na terra, nós devemos estar, meus irmãos, com as nossas vidas em dias na presença de Deus. Devemos estar com o nosso altar consertado na presença do Senhor,
para que nós venhamos participar deste momento que o profeta Isaías disse: vem amanhã. Amanhã fala de coisas boas, de coisas preciosas, fala da eternidade. É a eternidade que nós vamos passar com Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, amanhã aqui fala da alegria. É a alegria que nós vamos passar com Cristo na eternidade nos céus. E o número 2 diz: a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. Sim, para aqueles que rejeitou a Cristo, para aqueles que rejeitou a mensagem da cruz, para aqueles que disseram não ao Evangelho, a noite vem. E a noite, meus irmãos, fala da ira de Deus. A noite fala daqueles dias que o profeta Daniel profetizou, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Fala da grande tribulação em que o mundo vai passar. Aquelas pessoas que não aceitaram as boas novas. Aqueles crentes que brincaram com o Evangelho e que se desviaram. A noite vem para eles. Mas para aqueles que estão vigiando, amanhã começará. Mas a noite, que fala da grande tribulação, vai trazer coisas abomináveis, coisas terríveis, pelo qual o homem em si, ele não aguentará. É por isso que a Bíblia diz que naqueles dias o tempo se abreviará. Se não se abreviará, nenhuma pessoa conseguiria resistir. Então a noite, meus irmãos, fala de trevas, porque o mundo está em trevas, o mundo está em desolação. Ei, você que está me ouvindo neste momento, que nós venhamos estar preparados para o amanhã, para o amanhecer de Deus, porque Deus é o sol da justiça e Ele vai raiar sobre nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O tópico de número 3 nos diz: meia-noite, a hora de trevas. Número 1. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Então, meus irmãos, como a meia-noite aqui, conforme nós estamos estudando esta parábola das 10 virgens, em que o noivo ouviu o seu clamor, à meia-noite, que fala das trevas, a natureza também, ela também sente as trevas, a escuridão, a natureza sente tudo isso. O comentarista fala algo muito interessante aqui, que quando Jesus morreu, desde meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra ficou em trevas. Houve esta escuridão. O sol do meio-dia, ele está na sua força máxima, mas ele perdeu o fulgor, ele perdeu a sua força. E a Bíblia diz que houve trevas de meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve uma batalha no mundo espiritual aí muito forte, mas não vamos entrar nessa questão. Mas o que eu quero dizer é que a natureza, ela experimentou essas trevas, porque é natural que venha a noite, a partir das 6 horas da tarde em diante. Mas nesse dia, a natureza experimentou as trevas de meio-dia até as 3 horas da tarde. Como a natureza tem experimentado as trevas, não é verdade? O comentarista diz: hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra, que ainda hão de vir. Hoje existem coisas terríveis acontecendo na terra. É por isso que a natureza geme, queimadas, o aquecimento global, o derretimento das geleiras, o buraco na camada de ozônio, poluição de rios, a terra que os produtores não dão o descanso dela. São tantas coisas. Isso é a natureza experimentando as trevas.
mas ela ainda vai experimentar coisas terríveis, que está escrito em Apocalipse, onde nós temos lá as 7 taças, os 7 selos e as 7 trombetas. Ali, meus irmãos, nós temos tudo o que será derramado na terra. A terra vai experimentar coisas terríveis. Uma coisa que aconteceu também terrível na terra, né, foi quando Jesus derramou sua última gota de sangue. Houve um terremoto, né, a terra não aguentou, a natureza não aguentou tudo isso. Porque a terra, ela não foi feita para receber sangue. A terra foi feita para receber semente. Quando derramaram o sangue de Abel, a Bíblia diz que o sangue dele clamou. Quando derramou o sangue de Cristo, né, houve um grande terremoto. As pedras se fenderam, os mortos ressuscitaram, porque a terra não foi feita para receber sangue, ela foi feita para receber semente. Então, é a natureza, né, sentindo as trevas. Número 2, os homens também sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie, as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Sim, meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo da noite, né? A meia-noite, que fala das trevas. Você percebe que hoje o ser humano, ele está correndo de um lado para o outro, sem sentido, sem direção, sem rumo. Muitos estão sofrendo, é porque as trevas chegou na vida do homem. E se ele quiser uma melhora de vida, se ele quiser acender essa luz, ele tem que passar para o lado do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E se ele passar para o lado do Senhor, né, ele agora também vai ser uma luz, porque a Bíblia diz que a igreja também é luz. Então, somente a igreja pode trazer esta luz para o mundo que está em trevas. Sim, meus irmãos, o mundo está em plena trevas. Você vê isso na mídia, você vê isso nas ruas, nas praças, no dia a dia. Você percebe que o ser humano está vivendo em trevas. E somente o Evangelho pode mudar isso na vida dele. Número 3. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Meus irmãos, este é um assunto muito sério, que poucas pessoas tratam acerca dele, mas é uma realidade. As nações estão em trevas. São nações brigando, guerreando contra nações, reino contra reino, né? Um país luta contra o outro país e existe ameaças aterrorissadoras, sim, meus irmãos, de bombas nucleares que são capazes de destruir nações inteiras, que são capazes de destruir continentes. Então veja como o mundo está em trevas. Não é verdade? Quantas pessoas morreram, né, em guerras? Quantas pessoas estão sofrendo lá no Irã por causa daquela guerra constante que há? Né? Até mesmo pessoas inocentes ali. É porque as nações estão em trevas. Sim, meus irmãos. Somente na vinda do Senhor Jesus é que tudo isso vai acabar. Nós estamos vivendo no Brasil, mas a qualquer momento alguém pode lançar uma bomba aqui em nosso país. A qualquer momento pode acontecer um atentado na nossa cidade. Por quê? Porque as nações estão em trevas. Eles não estão preocupados com a luz. Eles estão em trevas e querem bombardear uns aos outros, matar uns aos outros, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Há guerras e rumores de guerras. Ou seja, há guerras e também rumores. A todos os momentos, eles estão ameaçando uns aos outros. Um presidente de um país ameaça o presidente de outro país.
E são ameaças grandes, porque existem bombas químicas que é capaz de destruir o ser humano, não é verdade? Vamos aqui para o tópico de número 4. Meia-noite, a vinda do noivo. O Espírito Santo opera milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitaram com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu, para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar, e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. A Bíblia diz que à meia-noite o noivo veio. E Jesus ele vai vir exatamente neste período. Quando o relógio da escatologia bíblica bater à meia-noite, é aí que Jesus virá. Sim, meus irmãos. Quando o relógio profético da escatologia bíblica bater à meia-noite, Jesus virá. E quando ele vir buscar a sua igreja, em primeiro lugar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós seremos transformados em corpo de glória e seremos arrebatados juntamente com eles. E lá no céu, nós vamos morar eternamente com Deus. É por isso, meus irmãos, que quando a gente medita na história dessas 10 virgens, nós vamos entender que a vigilância, ela é muito importante na vida do cristão. É por isso que Jesus sempre falou de vigilância. Enquanto Jesus esteve aqui, ele sempre falou: vigiai, 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 estejam atentos. Porque ou Jesus pode voltar para arrebatar a igreja, ou Jesus pode voltar em particular. Ou seja, você pode morrer a qualquer momento. E se você não estiver vigiando, se você estiver pecando, se você estiver transgredindo, você não vai participar das bodas do Cordeiro. Você vai ser lançado no lago de fogo. E é uma realidade que precisa ser falada. Mas aqueles que estiverem em vigilância, como aquelas 5 virgens prudentes, que tinham azeite para si, esses crentes também serão arrebatados e vão participar da eternidade com Deus. Vale a pena vigiar, vale a pena estar atento aos sinais que precedem a volta de Cristo. Vale a pena estar preparado para a vinda do Senhor. Tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Número 1, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Sim, meus irmãos, muitas pessoas estão dormindo. O sono da negligência, o sono da indolência. Você sabia que a desobediência é um sono? Tem muitas pessoas que estão vivendo na desobediência e por isso elas estão dormindo. Jonas desobedeceu a Deus. Deus mandou ele ir para uma cidade e ele fugiu, desobedecendo. E lá no navio ele dormiu. Ou seja, é o sono da desobediência. Existem muitos cristãos hoje que estão vivendo este sono. São crentes desobedientes e não acordam de jeito nenhum, não desperta de maneira nenhuma. Eles não passam a ser obedientes, eles são obedientes como Jonas. E o futuro deles é ser tragado pelo grande peixe. O futuro deles é como Jonas disse lá no ventre do peixe: eu estou no inferno. Sim, o sono da desobediência. A preguiça também causa o sono. A pessoa que não tem coragem de orar, a pessoa que não tem coragem de ir para a igreja, ele tem preguiça até de buscar a Deus, de se despertar espiritualmente, de ler a Bíblia, de jejuar. A preguiça também é um sono. Quando Davi ficou em casa desocupado enquanto o seu exército combatia, ele caiu em tentação, ou seja, distração, né, meus irmãos? Toda a guerra que Davi foi, ele venceu. A única guerra que Davi perdeu foi a que ele não foi. Então ele estava
né, fazendo outra função. Número 2. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus pôs à nossa disposição. Então veja, meus irmãos, como isso é muito sério, né? Encerrando aqui o tópico de número 5. Se nós formos vigilantes, nós seremos guardados por Deus. Esta lição veio em boa hora, onde nós estamos encerrando este terceiro trimestre de 2020. E o Senhor, Ele só fala com aqueles que vão ouvir a sua voz. Ele não fala com aquele que não vai ouvir. Então, que você venha se preparar, que você venha estar vigilante e orando. Sim, a todo momento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Não sabemos se vamos estar vivos ou se Jesus virá. Nós estamos vivendo um mundo em que a pandemia predomina. E quando a gente pensa que vai passar, não passa. Isso é um dos sinais da volta de Cristo, que haveria pragas. Quem sabe essa pandemia não passe e Jesus volta. E se você não estiver vigiando e orando, você não está em condições em que o Senhor quer. Mas se você estiver sempre vigiando e orando, com certeza você estará preparado para o maior arrebatamento, maior acontecimento, né, que será o arrebatamento da igreja. Amém? Que a partir de hoje eu e você venhamos estar vigiando. Alguém pode estar perguntando o que tem a ver esse tema, né? A vigilância conserva pura igreja com o tema geral. Tem tudo a ver, estamos falando de despertamento, de avivamento. Se você se despertou do sono, você está vigiando. E que você continue assim vigiando até o fim. Amém? Que Deus continue abençoando a todos de forma especial. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok. Amém?